Aqui. Olá, Maker, tudo bem? Meu nome é Leandro Ferreira, sou analista de sistemas, programador e apaixonado por eletrônica há muito tempo. No 7º vídeo da série Arduino Prático, vamos continuar usando o display de 7 segmentos para aprender novos conceitos da linguagem C e assim melhorar cada vez mais os nossos códigos. Vamos aprender um tipo de dados novo, o byte, que na verdade é um apelido para um tipo que existe em C chamado unsigned char. Vamos aprender ainda qual é a vantagem de declarar a variável byte em vez de uma variável int. Para concluir, eu vou apresentar para você a construção e o uso de arrays ou vetores, uma construção importantíssima para qualquer linguagem de programação. E vamos aprender ainda que um array ou vetor pode ter mais de uma dimensão, mostrando, é claro, a sua aplicação prática usando o nosso display de 7 segmentos. Então, vamos começar? Vamos dar continuidade aqui, otimizando sempre o código. Nós estamos usando esse contador de 0 a 9 para apresentar recursos da linguagem. Então, da última vez nós vimos como usar o OR, o OU ou o I nas comparações, nos if. Aqui, se for diferente de 1, se for diferente de 4. Nós aprendemos o diferente, que nós até então só sabíamos o igual, mas agora vamos adiante. E nesse momento eu queria falar um pouco mais sobre variáveis. Até então nós falamos muito pouco sobre elas e nós sempre usamos a variável int, declarando dessa maneira e usando depois a variável assim. Okay? Mas existem muitos outros tipos de variável e hoje nós vamos apresentar mais um tipo e, em seguida, uma estrutura que usa várias variáveis em uma só. Mas vamos devagar. Primeiro, o que significa esse int? Esse int vem da palavra em inglês, inteiro. Então, o int é um número inteiro. Ele ocupa na memória 2 bytes. Nesses vídeos introdutórios eu não vou explicar como é que ele ocupa 2 bytes. Em vídeos mais avançados nós veremos exatamente o que acontece nesses 2 bytes que o inteiro gasta, que o inteiro ocupa na memória. Mas, por enquanto, nós precisamos saber apenas que o inteiro gasta 2 bytes e ele vai de menos 32.768 até 32.767. Esse é o alcance de um número inteiro. Então, se eu quiser usar uma variável que em algum momento do programa assuma o valor 40.000, por exemplo, o meu tipo int não vai servir. Precisa ser um tipo maior. E existem tipos maiores, por exemplo, o tipo long, o tipo unsigned long, mas nós não vamos ver isso agora. O que queremos dizer, na verdade, é que existe o inverso também. Por exemplo, se eu quero que a minha variável assuma valores entre 1 e 10, por exemplo, eu estou dentro dessa faixa, ok? Não há nenhuma dúvida que 1 e 10, que qualquer número entre 1 e 10 está dentro dessa faixa, mas o problema é que eu estou gastando 2 bytes da minha memória. Mas só são 2 bytes. O problema é que nós estamos trabalhando com microcontroladores. E nesse mundo de microcontroladores, as coisas acontecem um pouco diferente do mundo dos computadores, onde memória não é mais problema. Nós temos gigabytes de memória. O problema é que aqui nós trabalhamos em kilobytes, nós trabalhamos em unidades de bytes. Então observa o seguinte, esse sketch, do jeito que está, deixa eu tirar isso aqui. A última compilação indicou que esse sketch usou 1088 bytes, um pouco mais de 1 kilobyte, e representa 3% da memória. É um número bastante significativo, esses 3%. Significa que um sketch que usasse 30K, por exemplo, chegaria a 100% da memória. 30K é muito pouco. Então, tudo que nós pudermos economizar de memória enquanto estivermos programando para o Arduino, melhor para nós. Então, existe um tipo que não ocupa 2 bytes como o int, mas ocupa apenas 1 byte. E o nome desse tipo é exatamente byte. Então, eu posso declarar uma variável da mesma maneira que eu declarava int i. Eu posso declarar uma variável byte i, por exemplo. E se eu compilar esse programa e enviar para o Arduino, ele vai funcionar da mesma maneira que antes. Por quê? Porque i
Presta atenção, esse nome aqui está com id inteiro, mas não significa que eu não possa colocar qualquer nome, tá? Variável ela tem certas regras para nomenclatura, mas nada me impede de colocar uma variável byte que se chama i. Vamos falar mais sobre nomes de variáveis um pouco mais adiante. Mas esse valor i, ele está variando de seg_a até seg_g. E o que são seg_a e seg_g? Vamos lá em cima ver os defines. Seg_a é 3, seg_g é 9. Significa que a variável está indo de 3 até 9. Então, uma variável byte caberia muito bem aqui e economizaria espaço na memória do meu microcontrolador. Ok? Outra coisa, você declarar variáveis locais e variáveis globais também tem um impacto no armazenamento do Arduino, no armazenamento interno do ATmega. Mas nós vamos falar sobre isso também mais adiante. Vamos sempre bem devagar, de maneira que nós possamos aprender de verdade cada um dos conceitos, ok? Então nós aprendemos mais um tipo de variável, que se chama byte, certo? E essa variável, ela vai de byte e essa variável, ela vai de 0 a 255. Ela não permite números inteiros negativos, ela só permite números inteiros positivos ou o zero. Então, de 0 a 255, 256 valores diferentes. Você vai perceber que durante a programação, tanto em microcontroladores como em computadores, muitas coisas começam do zero e não do 1. Então, as contagens da gente, tanto dos fors, como a numeração de pinos do Arduino Uno, começam no zero e um byte, no caso, vai até 255. Isso aqui, em representação binária, seria 00000000 a 11111111. E são exatamente os 8 bits que um byte é capaz de armazenar. Um byte nada mais é do que um conjunto de 8 bits. Mas isso não é muito importante agora. Essa informação de bits e bytes é importantíssima para a nossa sobrevivência nesse mundo de programação, nesse mundo de eletrônica, mas não é a hora ainda para nos aprofundarmos nisso, ok? Então, considerem-se apresentados a mais um tipo de variável chamada byte. Então, se eu posso declarar uma variável chamada byte, eu posso chegar aqui e dizer for byte i igual a seg_a, i menor que seg_b, i mais mais. Vamos fazer o seguinte, vamos dizer porta, para poder nosso nome de variável fazer mais sentido do que realmente ela está representando. É sempre bom nós colocarmos nomes de variáveis que representem o que ela está fazendo. Então, ela está indo da porta do segmento A até a porta do segmento G, escrevendo na respectiva porta low. Ok. O importante, o nome de variável pode ter 1, 2, 3, 4 letras, não importa. Isso aqui não vai definir quanto ele gasta na memória do Arduino, porque ele vai gastar só isso. Isso aqui só faz sentido no nosso código-fonte, no nosso código em C. Quando ele é compilado e transformado em código de máquina, para poder o microcontrolador rodar, não vai esse número. Vai o endereço da memória onde essa variável vai ser armazenada, enquanto ela armazenar esses valores. Então, esse nome aqui pode ser o nome de qualquer número de letras. Claro que tem suas regras, mas como eu disse, nós não vamos falar sobre isso agora. Certo? E aqui é a mesma coisa. Eu posso, como eu só vou de 0 a 9, eu estou dentro do intervalo que um byte permite. Eu posso fazer isso aqui, byte, dígito, igual a 0, dígito, menor do que 9, dígito, mais. Escreve dígito, dígito. Ok? Nada novo, eu estou apenas renomeando variáveis e mudando o tipo. Vamos compilar para ver o que acontece. Compila, envia e tudo funciona da mesma maneira. Mas o que eu quero fazer agora é apresentar uma estrutura muito interessante que a maioria das linguagens de programação possui, que é um conceito chamado array, que em português, principalmente nos cursos de computação, nós aprendemos com o nome de vetor. Então, muita gente usa array, a gente fala array no dia a dia, mas em português traduziu-se para vetor. E eu vou usar vetor, às vezes eu vou falar enganado array, porque na minha vida toda eu falei array, mas nós vamos manter essa nomenclatura vetor pelo simples fato de que é essa nomenclatura que está na documentação traduzida do Arduino. Então, vamos dizer agora vetor. Então, vamos lá. Um vetor
é simplesmente um conjunto de variáveis do mesmo tipo com o mesmo nome. Então, por exemplo, se eu defino uma variável do tipo byte e digo que o nome dessa variável é segmento, nada novo até agora, ok? Mas se eu defino essa variável e coloco isso daqui, ponto e vírgula, e tento compilar. Vamos tentar compilar para ver se dá erro. Funcionou. Nada mudou, claro, porque eu declarei a variável e não usei. Mas o que significa isso daqui? Significa que nesse momento eu não declarei apenas uma variável do tipo byte chamada segmento. Eu declarei 7 variáveis chamadas segmento. Mas como é que pode 7 variáveis terem o mesmo nome? Para falar a verdade, não pode. Então como é que eu diferencio essas 7 variáveis que eu acabei de criar? Assim, ó. Segmento. Vamos fazer um teste antes de mostrar como é que é. Como é uma variável do tipo byte, vamos tentar fazer esse tipo de associação. Eu quero que nesse ponto do meu programa, segmento receba 10. 10 é um número aceitável para um byte, porque é um número entre 0 e 255. Ok? Então vamos lá, vamos tentar compilar e enviar para o Arduino. Ele dá erro. E diz, olha, tipos incompatíveis na associação. Eu não estou conseguindo associar esse número a segmento. Mas por que eu não estou conseguindo associar se segmento é um tipo byte? É verdade, é um tipo byte. Mas no momento em que eu fiz isso daqui, eu criei não um espaço na memória para a variável segmento, mas 7 espaços na memória que vão ser acessados usando o que nós chamamos de índice. Então, o primeiro, como eu disse agora há pouco, é 0. E o último é 6. Por que o primeiro é 0 e o último é 6? Porque na maioria das coisas relacionadas à computação, as numerações começam em 0 e terminam em n-1. Então, se eu declarei 7 espaços na minha memória do tipo byte e que respondem pelo nome de segmento, o primeiro vai ser o 0, o segundo vai ser o 1, o terceiro vai ser o 2 e assim por diante, e o sétimo espaço vai ser o 6. Será que ele compila agora? Ele deu erro quando eu não coloquei esses colchetes, mas se eu tentar compilar agora, ele compilou, funcionou, e logicamente, mais uma vez, o nosso programa não fez nada novo, tudo do mesmo jeito. Eu apenas declarei essas variáveis. Ok? Então, esses são os vetores. Isso tem uma utilidade que você nem imagina. Eu vou mostrar uma aplicação, por exemplo. Vamos dizer que o nome dessa variável chama dígitos. E vamos dizer no setup que eu defino os valores dessas variáveis. Então, dígito 0, que é o primeiro elemento do meu vetor, vai receber, por exemplo, 5. Deixa eu copiar essa linha. Dígito 1 vai receber 3. Dígito 2 vai receber 1. Dígito 3 vai receber 9, por exemplo. Escolhendo valores aleatórios aqui, só para poder fazer com que cada um dos nossos elementos do vetor tenha um valor. Vamos continuar aqui. Dígito 4 é 7, dígito 5 recebe 2, dígito 6 recebe 4, dígito 7... Não, acabou, não é? Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 valores foram declarados, 7 valores foram preenchidos. Tá vendo que interessante? Então, uma variável com o mesmo nome assume simultaneamente 7 valores diferentes e o que diferencia um espaço da memória do outro é o índice. Vamos compilar, porque a gente sempre compila para poder verificar se está tudo ok. Deu erro? Vamos ver que erro foi esse? Dígito não foi declarado nesse escopo. Claro que não foi declarado. Eu declarei dígitos. Pronto, agora vamos ver se dá certo. Ok, sem problemas. E como usa? Vamos usar agora. Para isso, vamos usar esse mesmo loop aqui, só que em vez de mostrar os dígitos de 0 a 9, vamos fazer o seguinte. Vamos declarar uma variável do tipo byte, chamado índice
Eu estou dando o nome das variáveis baseado no que elas estão fazendo, mas qualquer nome serviria aqui, certo? Dígito, índice, mais. Eu não quero agora que vá de 0 a 9, eu quero que vá de 0 a 6. E agora eu não quero mais que ele escreva dígito, até porque se eu fizer isso, ele vai dar erro. Não quero mais que ele escreva dígito, eu quero que ele escreva dígito índice. Vamos ver o que acontece com o nosso display? 5, 3, 1, 9, 7, 2, 4, 5, 3, 1, 9, 7, 2, 4, 5, 3, 1, 9, 7, 2, 4. Aqui em cima agora no código. 5, 3, 1, 9, 7, 2, 4. É exatamente a sequência que eu coloquei aqui no vetor. Então, o que está acontecendo aqui? Vamos explicar. Índice vai valer 0 na primeira iteração, depois vai valer 1, por causa desse índice mais aqui. Depois vai valer 2, vai valer 3, vai valer 4, vai valer 5, vai valer 6 e ele sai desse for. Só que o loop acabou, então ele faz o for de novo. Índice vai de 0 a 6, depois índice vai de 0 a 6. Só que no momento em que eu estou escrevendo o dígito, eu não estou escrevendo mais o dígito do for, como eu estava escrevendo antes. Eu não estou escrevendo mais a variável que estava rodando aqui no for. O que eu estou escrevendo é dígito de índice. Então, quando esse índice for 0, que é o primeiro valor da iteração, quando esse índice for 0, ele vai escrever o que tiver escrito na variável dígito 0, que é esse daqui. Então, ele vai escrever 5. Da mesma maneira que na próxima iteração, o valor de índice vai ser 1. Então, ele não vai escrever 1 no display, ele vai escrever o que tiver guardado na variável dígito 1, que está aqui. Ok? Então, é assim que funciona. Cuidado! O C, ele é uma linguagem que pressupõe que você, programador, sabe o que está fazendo. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo o seguinte. Eu declarei um vetor de 7 locais, de 7 espaços, que vai, lógico, de 0 a 6, que dá um total de 7, e estou tentando associar o valor, um valor qualquer aqui, vamos dizer 99, qualquer valor, ao dígito 7, ou seja, ao 8º valor desse vetor. Será que funciona? Vamos tentar. Funciona. Não dá erro. O C ele é meio perigoso em relação a isso, porque eu declarei 7 espaços, gravei no 8º espaço e o C não reclamou. O que acontece? O microcontrolador gravou esse byte no primeiro espaço da memória, esse no segundo, esse no terceiro, esse no quarto, quinto, sexto, esse no 7º espaço. E logo depois do 7º espaço, na memória existe o 8º espaço, que foi onde ele gravou isso aqui. Então, quando eu gravei isso daqui num espaço da memória que eu não sei o que é, eu posso ter comportamentos inesperados no meu programa. Então, tome cuidado quando for acessar valores de vetores, porque o C deixa você fazer coisas absurdas, do tipo 99. Dígito 99 recebe 0. Eu não vou nem mandar para o Arduino apertando esse botão, porque eu não sei o que é capaz de acontecer com o meu Arduino. Eu vou simplesmente verificar se o código está ok. E o código está ok. Mas eu não vou mandar isso para o Arduino, porque eu não sei o que vai acontecer quando ele mexer nessa região da memória, que evidentemente está fora do escopo, está fora do alcance dessa variável. Isso aqui foi uma informação mais profunda para que você tenha cuidado ao mexer com vetores. Ok? Vamos adiante. Existe uma outra forma de você declarar uma variável do tipo vetor e, ao mesmo tempo que você declara, você coloca valores a ele. Lembra que nós fizemos isso? Byte não, né? Na ocasião nós fizemos com int a igual a 1. A recebe 1. Eu declarei a variável e, ao mesmo tempo, associei um valor a ela. E isso é possível de ser feito com vetores também. Vê só, eu vou colocar esses valores aqui dentro desse vetor durante a sua declaração. Eu declaro assim, eu não digo o tamanho e faço igual a, abre chaves, 5, 3, 1, 9, 7, 2, 4. Declarei a variável do tipo byte, indiquei que isso vai ser um vetor de bytes
e disse aqui os valores que ele vai assumir. Vamos tirar isso daqui e ver se o programa funciona normalmente. 5, 3, 1, 9, 7, 2, 4. Mas eu não falei o número de elementos que tem aqui. Eu não falei o número de elementos que dígito tem. Não precisa. No momento em que você declarou a variável do tipo vetor e disse aqui quantos elementos ele tem, ele automaticamente, o compilador, automaticamente vai saber que essa variável tem 7 elementos, porque você colocou 7 elementos aqui. Se eu tivesse colocado aqui 6, 8 e 0, ele declararia essa variável com esses 10 elementos. Vamos ver se é 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. Ele declararia essa variável com 10 elementos e compilaria normalmente, sem nenhum problema. Só que lá no display, ó, 5, 3, 1, 9, 7, 2, 4, 5, 3, 1. Por que ele não mostrou os outros? Por que ele não mostrou o 6, o 8 e o 0? Por causa desse for aqui, ó. O for está indo de 0 a 6. Vamos fazer esse for aí de 0 a 9. É permitido 0 a 9? Vamos ver aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho 10 elementos de 0 até 9. Então, isso aqui é permitido. Vamos ver. 5, 3, 1, 9, 7, 2, 4, 6, 8, 0. 5, 3, 1. Viu? Então, eu não precisei aumentar, não precisei definir o tamanho aqui, porque no momento da minha declaração eu já preenchi o meu vetor. E eu estou mostrando o vetor aqui, um por um, dígito por dígito. Mas eu quero transformar isso aqui numa informação importante para melhorar esse código aqui. Essa função escreve dígito tem sido nosso alvo nesses últimos vídeos, mostrando como é que cada vez mais nós conseguimos melhorar os nossos códigos. A partir do momento em que nós conhecemos mais a linguagem, nós escrevemos códigos melhores, códigos mais fortes, mais potentes e códigos que ocupam menos espaço na memória, etc. Eu quero avançar mais em vetores e explicar uma coisa um pouco mais complicada, mas que vai ajudar bastante a gente nesse nosso exemplo. Primeiro eu quero devolver isso daqui para o jeito que estava. Dígito recebe 0 até dígito recebe 9. Dígito mais, escreve dígito, dígito. Isso aqui, deixa eu tirar aqui. Isso vai devolver o nosso código porque era antes. Ele vai ficar escrevendo os dígitos de 0 a 9 repetidamente no display. Eu quero mostrar agora um pouco mais sobre vetores. Veja que interessante. Nós já aprendemos que eu posso fazer isso daqui, byte, dígito, dizer que dígito tem 10 valores, ele é um vetor de 10 valores, e dizer assim, ó, ele vai ter esse conteúdo. Ponto e vírgula. Tem 10 valores aqui? Tem sim. De 0 a 9 são 10 valores. Então, eu não preciso colocar isso daqui. Se eu colocar, não tem problema. Mas a gente já viu que não precisa colocar isso daqui. Ele automaticamente vai construir um vetor de 10 posições e vai jogar essas posições dentro. Mas eu posso complicar mais ainda a estrutura de um vetor. Vê que interessante. Só para a questão de visualização, eu vou fazer assim. Eu vou colocar cada elemento numa linha. O C permite isso, nós já vimos, então nós podemos quebrar as linhas do jeito que nós quisermos. Claro que existem algumas regras, mas o que importa é que a instrução só vai terminar no fim com esse ponto e vírgula. Rodando dessa maneira, ele vai funcionar, vai compilar e, logicamente, dígito não vai interferir em nada. Exatamente a mesma coisa que nós tínhamos antes. O interessante vem agora. Eu posso declarar um vetor de x posições, essas posições vão ser definidas aqui, e eu posso dizer também que cada uma dessas posições é um outro vetor. Vê que loucura! Então eu posso dizer aqui, olha, isso aqui vai ser um vetor de vetores de bytes. Ou seja, cada
elemento desse vetor, por sua vez, também vai ser um vetor. Nós chamamos isso aqui de vetor ou array multidimensional. Nós temos aqui duas dimensões diferentes. É como se fosse x e y no nosso plano cartesiano, por exemplo. Ou então, quem já estudou matrizes em matemática, seria linha e coluna. Enfim, nós podemos ter vetores de quantas dimensões a memória do nosso equipamento seja capaz de armazenar. Mas nós vamos manter aqui duas dimensões. Então, cada elemento desse vetor também vai ser um vetor. Qual vai ser a utilidade disso para a gente nesse presente momento? Eu quero usar isso daqui para, juntamente com a tabela que nós já conhecemos muito bem, dizer qual segmento vai ligar para cada dígito. Então, para o dígito 0, eu vou escrevendo aqui e mesmo que não fique claro no momento, eu garanto a você que até o fim dessa explicação vai ficar claro. Para o dígito 0, eu quero que acendam os segmentos A, B, C, D, E, F, mas não acenda o G. Para o dígito 1, eu quero que não acenda o A, acenda o B, o C e não acenda mais nenhum outro. Para o dígito 2, eu quero que acenda o A, o B, não acenda o C, acenda o D e o E, não acenda o F e acenda o G. Observe, eu estou simplesmente copiando a tabela que você está vendo aí para cá em forma de 1 e 0. Acendeu, eu coloco 1, não acendeu, eu coloco 0. Então, para o algarismo 3, eu quero que acenda o segmento A, B, C, D, não acenda o E, o F, mas acenda o G. E assim sucessivamente para todos os segmentos, todos os algarismos. Pronto. Vamos compilar para ver se está tudo ok? Olha que interessante. Não está ok. Declaração de dígito como um array multidimensional precisa ter limites para todas as dimensões, exceto a primeira. Não haveria uma forma de nós aprendermos isso se não vendo esse erro. Ele está dizendo o seguinte, olha, você pode declarar vetores sem as dimensões, desde que esse vetor tenha só uma dimensão, mas esse aqui tem duas. Essa mensagem de erro aí embaixo da tela está dizendo, a partir da segunda dimensão, você precisa me dizer quantos elementos tem cada um dos vetores. Então vamos entender logo qual é a primeira dimensão. A primeira dimensão é essa daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. Então é como se eu colocasse aqui 10 elementos. E cada um desses elementos tem a segunda dimensão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos em cada um dos elementos. Eu posso colocar aqui 7. Nossa mensagem de erro disse que esse valor aqui é opcional. Mas vamos deixar ele aqui. Compilando agora. Compilou normalmente. Nada mudou porque, claro, essa variável não está sendo utilizada. Mas veja só o que esse tipo de coisa é capaz de fazer no nosso código. Lembra de escreve dígito? Vamos mexer nela novamente. Vamos deixar esse fora aqui, apagando todos os segmentos, do mesmo jeito que já vinha sendo feito. E agora nós vamos usar essa informação aqui. Eu vou colocar ela aqui para servir de guia para nós criarmos a partir de agora. Então, o que eu vou fazer agora? Para cada um dos segmentos, eu vou escrever ou não a depender do dígito que está sendo mandado no parâmetro, ok? Então, se o dígito for 0, o que vai valer é isso. Se o dígito for 1, o que vai valer é isso. Se o dígito for 2, isso e assim sucessivamente. Então, esse elemento aqui, nós acessamos assim, ó, dígito 0. Isso aqui me retorna um vetor de bytes. Por que ele retorna um vetor? Porque esse vetor ele tem duas dimensões. A primeira dimensão, a segunda dimensão. Se eu tento acessar esse elemento aqui,
eu vou receber um byte. Significa que, dessa maneira, ele vai me devolver um vetor de bytes e dessa maneira ele vai me devolver um byte. Então, veja que interessante. Lembrando, esse código ainda vai ser otimizado umas 5 vezes, mostrando várias funcionalidades da linguagem. Mas, por enquanto, eu posso dizer assim, ó, digital write, segmento A, vírgula, dígito, dig, 0. Daqui a pouco, como sempre, daqui a pouco eu explico o que esse código está fazendo. B, C, D, E, F, G. B, C, D, E, F, G. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Antes de dar continuidade à explicação, eu quero relembrar que na eletrônica digital, high é 1 e low é 0. Então, se eu escrevo 1 num pino, é a mesma coisa de eu escrever high. E se eu escrever 0 no pino, é a mesma coisa de eu escrever low. Bem lá na frente eu vou mostrar de onde vêm essas duas palavras high e low. Elas não aparecem do nada. Elas estão numa área do código que nós somos capazes de enxergar, mas não vai ser agora que eu vou mostrar. Mas que de fato high é 1 em todo lugar do mundo e low é 0 em todo lugar do mundo. Então, se eu escrever 1 numa porta, é o mesmo de eu escrever high. Se eu escrever 0, o mesmo que eu escrever low. Eu já tinha falado sobre isso, só estou relembrando para poder nós entendermos o que esse código está fazendo. Certo? Vamos ver agora o que nós podemos fazer aqui. O nosso código está com 50 linhas, né? Vamos lá. Vamos mandar ele para o Arduino e ver se funciona. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Está tudo funcionando da mesma maneira que antes. Mas como finalmente esse código funciona? Vamos lá. Vamos por parte. Digital write a gente já sabe o que é. Segmento A, nós já sabemos o que é. Significa o pino 3, que por sua vez vai acender o LED lá de cima do dígito, o LED lá do topo, tá? Segmento B, C, D, E, F, G. Isso aqui está bem claro para a gente, porque faz uns 5 vídeos que nós estamos falando só sobre isso. Mas e essa estrutura aqui? Ela me parece bastante complicada, mas não é. Quer ver? Olha só. Imagine que quando eu chamei escreve dígito, eu passei com o parâmetro dig valendo 0. Ok? Então, se dig vale 0, essa linha de cima aqui poderia ser escrita assim: digital write segmento A dígito 0, 0. Ponto e vírgula. Essa linha é exatamente igual a essa linha caso o valor de dig seja 0. Isso é óbvio, né? Eu estou tirando aqui dig e estou colocando 0, que é o valor dele. Certo até aí? Simples, né? Certo, mas para mim isso aqui continua complicado. Por enquanto. Vamos lá. Qual é o valor de dígito 0? Vamos ter que ir lá em cima copiar. Então, dígito 0, na verdade, tem esse valor aqui. Dígito 0 tem esse valor aqui. Ele é um vetor, por sua vez, é um outro vetor, porque isso aqui é um vetor multidimensional. Ok? Então, dígito 0 tem esse valor. Se eu quiser acessar esse elemento aqui, eu preciso chamá-lo dessa forma. Dígito 0, que é o nome da variável onde ele está guardado, o nome do vetor onde ele está guardado, 0. Então, eu estou pegando o primeiro elemento desse vetor. Então, é esse valor aqui, que é igual a 1. Da mesma maneira, dígito 1, dígito 2, dígito 3, vou mudar só para dígito. Vamos contar aqui, rapidinho. Dígito 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dígito 0, 6 é igual a 0, que é exatamente esse valor aqui.
Isso aqui é dígito 00, dígito 01, dígito 02, dígito 03, dígito 04, 05, 06. Então eu estou acessando o sétimo elemento do primeiro elemento desse vetor. Está aqui. Então, o primeiro elemento, aqui em cima na nossa tabela, nós convencionamos que o primeiro elemento do vetor indica-se para esse dígito, que é o 0, o segmento A vai acender. E aqui indica-se o segmento B vai acender. E aqui indica-se o C, D, E, F, G. Simplesmente nós traduzimos essa tabela aqui, ó, em zeros e uns, ou, se você preferir dizer, em highs e lows. Perfeito, Léo. Então significa que eu consigo entender o que significa isso daqui. E olha que interessante, nós estamos indo de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está repetitivo esse negócio aqui, não tá? Então isso está me cheirando a for. Eu posso mexer mais ainda nessa estrutura usando um laço, usando um for. Então vamos adiante. For segmento igual a 0, enquanto o segmento for menor ou igual a 6. Por que 6? Porque de 0 a 6 nós temos 7, exatamente 7 segmentos. Segmento mais. Coloco aqui e digo digital write segmento A mais seg, vírgula, dígito dig, que foi a variável passada na nossa função. Olha ela chegando aqui, certo? Mas eu não quero escrever ela na porta seg A mais seg, porque ela é um vetor. Então eu quero o elemento seg escrito aqui. Acabou. Tem certeza? Tenho. Funciona? Sei não. Vamos lá compilar para ver se esse negócio funciona. Vamos lá. Deu erro. Que erro foi? Simples. Eu não declarei o tipo da variável seg. E eu não tinha declarado variável seg em lugar nenhum do meu programa. Nunca é demais lembrar que seg é uma coisa, seg A, seg B, seg C são outras. Não tem nada a ver. Só porque o nome começa igual não significa que a variável tenha relação, tá? Então, uma variável. Isso aqui é um define. Vamos lá. Tentar novamente. Funcionou. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. E eu ainda arrisco mais. Eu vou tirar esse for daqui de cima. E esse negócio vai continuar funcionando. 0, 1, 2, 3, 4. Por que ele está funcionando? Porque aqui eu estou dando um digital write para cada um dos 7 segmentos com 0 ou com 1, a depender do valor que está aqui dentro. Então, ou ele dá high, ou ele dá low, ou ele acende, ou ele apaga. E funciona, que é uma maravilha. Agora, vamos explicar isso daqui. Isso daqui só funciona porque na nossa montagem, segmento A é 3, B é 4, C é 5, 6, 7, 8 e 9. Se eu mudo a sequência de pinos, esse negócio aqui para de funcionar. Por quê? Segmento A é o que a gente chamou aqui de 0. Segmento A é o pino 3. Segmento B, que é quando esse valor for igual a 1, é 3 mais 1, que é igual a 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, funciona porque a nossa montagem permite que funcione. Se os nossos pinos dos segmentos não tivessem sido definidos juntos, um do outro, e sequenciados, isso aqui não funcionaria. Mas vamos tirar vantagem da nossa construção para poder fazer com que o nosso código fique o mais otimizado possível. Olha só, estamos melhorando o número de linhas, hein? Entendido isso aqui? Então, deixe-me escrever aqui comentários para que fique fácil entender o que cada um desses elementos representa. Dígito 9, dígito 8, dígito 7, dígito 6, 5, 4, 3, 2, 1. E aqui, essas colunas representam o segmento A, o segmento B, o segmento C, o segmento D, E
F e G. Claro até aqui? Espero que esse vídeo, apesar de bastante longo, tenha ficado claro, porque de uma vez só eu expliquei não apenas o conceito de vetor ou array, como nós vamos encontrar em alguns lugares, mas o conceito de array multidimensional, e usei essa informação nova que nós obtivemos para otimizar mais ainda o nosso código. Então a nossa função escreve dígito, que um dia já teve algo em torno de 80 linhas, hoje está apenas com 3 linhas e funcionando da mesma maneira. Vamos melhorar esse código ainda mais? Vamos sim, mas nós precisamos de mais uma informação e eu vou dizer, eu vou explorar esse código enquanto eu puder para ensinar novos recursos da linguagem para que a gente se torne cada vez mais um bom programador em C. Vamos adiante.